sou a Laiane Dantas. Que prazer estar aqui com vocês em mais um episódio com duas pessoas feras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é sucesso do cliente. Super em pauta, muitas pessoas discutindo. Até um tempo atrás a gente nem escutava muito sobre o assunto e hoje está em pauta em todas as empresas. É um assunto muito importante. Nessa nova geração, no novo perfil de consumo, falar sobre isso é essencial para o seu negócio. Bom, que prazer estar aqui em mais um episódio. Que bom ter vocês aqui conosco e eu quero que você fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa live pensando muito de uma forma diferente. Hoje eu tenho dois convidados, Leonardo Hermeto, que é head da vertical de shopping na Grupo Software, tem uma larga experiência em lideranças de times de desenvolvimento de software para a indústria bancária, fundo de pensão e de gestão de propriedade, atuando em grandes empresas desses segmentos há mais de 30 anos. Ele tem atuado há mais de 15 anos também na área comercial de relacionamento com clientes. Tem MBA em e-commerce pela FGV e em empreendedorismo pela Fundação Dom Cabral. Ele é apaixonado por CS e é atualmente embaixador na Grupo Software para o projeto de orientação do cliente. Complementando esse vasto currículo, é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensina muito todos os dias. Léo, seja bem-vindo. Lai, muitíssimo obrigado. Muito bom. Bom, e o outro convidado é meu xará. Eu sou a Laiane Dantas, ele é o Fernando Dantas. Ele é entusiasta pela experiência digital do cliente e do paciente, pós-graduado em negócios digitais pelo MIT e possui MBA em gestão de empresas pela FGV. É certificado também em metodologias ágeis, além de ser certificado em experiência do cliente e do paciente. É coautor de 2 livros sobre esses mesmos assuntos. Ele iniciou a carreira dele na IBM, onde ele atuou por 12 anos, depois foi gerente executivo de experiência digital no Grupo Hermes Pardini e hoje é um super empreendedor, está começando um super negócio aí que pode ajudar muito a sua empresa também. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Uma grande coincidência, né? A maioria das pessoas me chama de Dantas. Então, não somos parentes, né? Depois a gente tem que confirmar. Depois a gente tem que verificar isso. Mas muito obrigado aí pelo convite, Léo. Fico muito feliz em participar e falar sobre um assunto tão especial, tão legal com vocês aqui. Então, muito obrigado pelo convite e vamos falar de CX. Muito bom. Bora lá, Léo? Bora lá. Bom, agradecer muito à Grupo Educa. Eu acho que esse trabalho da Grupo Educa em educação continuada é uma coisa fora de série, é um negócio espetacular. Acho que é muito bacana para a gente incentivar, aprimorar a produtividade de tudo que está acontecendo no Brasil, né? A gente precisa disso. Então, parabéns de novo. Obrigada, a você lá e a todo o time da Grupo Educa por essas iniciativas que vocês têm. Muito obrigada. Entre elas, esse nosso podcast. E, Fernando, prazerão em estar aqui com você hoje, enfim. Eu sei que você é uma super referência nesse assunto, Brasil afora. E eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouco justamente dessa transformação do consumidor, né? Ou a transformação do cliente. O que nos fez chegar à orientação ao cliente, né? Legal. Bom, vamos lá. Acho que a experiência do cliente é um assunto que vem sendo pauta cada vez mais, nas últimas décadas principalmente. E isso é reflexo de uma mudança que vem acontecendo. A gente vem, você vê as próprias definições do Instituto Forrester falam muito sobre isso, né? No passado, para você dominar o mercado, você tinha uma centralidade, por exemplo, na área de produção, ou na distribuição, ou na logística. Isso, com o tempo, isso foi mudando. A gente brinca muito do famoso comercial de margarina, né? Não existe mais, hoje em dia, aquele conceito de você criar uma grande campanha de marketing, falar que o seu produto é lindo e maravilhoso, coloca isso em todas as mídias, e aí quando você vai lá em qualquer rede social, você vê que aquilo tudo é propaganda enganosa. Então, a gente vê uma grande transformação onde o cliente está no centro, onde o cliente tem o poder e ele tem a informação. E isso vem obrigando as empresas a se transformar, isso vem obrigando as empresas a repensar a sua relação com os clientes. Então, é nesse pano de fundo que surge uma disciplina que a gente chama muito de CX, ou Customer Experience, ou experiência do cliente aqui no português mesmo. E isso virou realmente uma disciplina, as empresas investem, entendem, estudam, medem e se comparam.
Então, eu costumo dizer que isso virou um grande campo de batalha. Não é mais uma questão de quem tem esse produto ou aquele produto. É uma questão de quem entrega a melhor experiência para o seu cliente hoje. E sendo uma disciplina, eu costumo falar que CX tem hora que é um pouco arte, tem hora que é um pouco ciência, né? Então, o lado medição, métrica, estatística, dados, está muito associado à experiência do cliente, quando você tem experiências em grandes escalas. Então, eu venho trabalhando muito nos últimos anos com bancos, com telecoms, onde o volume de clientes, o número de clientes, ele é gigantesco. Então, imagina você entender, medir e evoluir a experiência para 50 milhões de clientes. É um desafio muito grande. Eu venho de uma era onde eu trabalhava com experiência do cliente em planilha Excel. E não dá para você pensar nisso nos dias de hoje com os volumes que nós temos hoje. Então, acho que essa grande transformação vem acontecendo, ela é importante, algumas empresas já entenderam que isso é um campo de batalha, outras ainda estão acordando, mas o fato é, a experiência do cliente é hoje o grande diferencial entre uma empresa e outra. Perfeito, Fernando. Acho que abrimos super bem. E tem um negócio super importante também, porque o empreendedor, a pessoa que está à frente de uma empresa como essa, se pergunta várias vezes por que orientação ao cliente, por que experiência do cliente é fundamental. E uma coisa que você cita em várias palestras suas, né, é que a experiência do cliente tem ROI. Né, que ela tem um retorno. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Por que isso, objetivamente, para quem empreende, para quem é um C-level, por que isso é importante ser implementado? Tá. Eu acho que o primeiro ponto é entender que evoluir a experiência do cliente, medir, requer investimento. Fato. Como tudo na vida, né? E a partir do momento que requer investimento, tem que existir, desde a sua concepção, um entendimento de qual o retorno daquele investimento. Porque você para pensar, a experiência do cliente é uma disciplina, entre aspas, nova, que requer investimento em plataformas, que requer investimento em pessoas. Hoje você tem organizações que já têm uma diretoria de experiência do cliente. Então, imagina você manter toda uma estrutura de diretoria, gerentes, coordenadores, analistas, trabalhando, pensando na experiência. Isso requer investimento. E quando você vai para o C-Level, a gente sabe que a resposta tem que ser dada em termos numéricos. Para investir X milhões em plataformas, pessoas, processos, transformações, cultura, eu tenho que dar um retorno sobre aquele investimento. E aí é onde CX realmente vira o lado ciência, porque você consegue demonstrar financeiramente, e não é difícil entender essa demonstração, de que um cliente satisfeito, ele traz outros clientes e ele fica na sua base por mais tempo e ele vira um cliente leal. Então, não é difícil demonstrar e entender isso. Nossas avós já sabiam disso há muitos anos, né? Mas como você demonstra isso? Como você demonstra que você evoluir, por exemplo, o NPS, a gente vai falar um pouquinho mais de NPS, que é uma das métricas mais importantes em CX, você evoluir 1 ponto de NPS, isso de fato se traduziu em um retorno de investimento maior, ou seja, isso se traduziu em receita, em crescimento para o seu negócio, isso tem que ser demonstrado. E eu acho que é aí onde as pessoas, quando conseguem demonstrar, elas conseguem de fato abrir espaço, elas conseguem conquistar a corporação, porque de fato o CX se paga quando bem feito e quando se demonstra o ROI. Então existem muitas técnicas para você medir essa experiência e conseguir demonstrar. A gente fala, por exemplo, muito em análise de regressão. E olha que interessante, imagina que você teve um cliente, ele consumiu um produto. E aí você faz a famosa pesquisa de satisfação. Após o consumo, eu vou mandar uma pesquisa. E aquele cliente te deu uma nota, por exemplo, baixa. A probabilidade de, nos próximos 6 meses, ele não consumir um produto ou serviço seu, ela é muito grande. E aí você consegue comparar isso com um cliente que deu uma nota muito positiva. O cliente está muito satisfeito. E você monitora ele por 6 meses e você consegue demonstrar a diferença, ou seja, o custo da insatisfação. Você consegue pegar a sua base de clientes, saber quem está insatisfeito e qual foi o ticket médio nos próximos 6 meses após uma consulta. E comparar com os seus promotores, que são os clientes que estão satisfeitos. Então, a partir desse momento, você consegue demonstrar para a organização qual que é o impacto financeiro de uma má experiência. E isso transforma a organização.
porque aí abrem-se as portas para investimento, abrem-se as portas para transformação cultural, abrem-se as portas para toda uma mudança de mentalidade que tem que acontecer e que não pode ser de uma área só, ou seja, não existe o Dantas, ele é gerente de CX de uma empresa. Não é só ele que transforma a experiência, é toda uma organização. Então, acho que começa daí. A demonstração do ROI, ela é a prova de que o trabalho que está sendo construído, ele é necessário e ele se paga. Eu acho que é daí a importância do ROI. Perfeito, Fernando. A gente falou, então, da pré-implantação da orientação ao cliente em uma determinada empresa. A gente está falando em provar para o CEO, para o C-Level, que isso vale a pena. Agora, de qualquer forma, é um projeto que começa lá em cima, né? É mesmo um projeto top-down, como qualquer bom e velho projeto estratégico, Exato. né? Ele tem que começar com o C-Level, certo? Exato. Ele é muito mais fadado ao sucesso quando começa do C-Level, mas eu costumo muito provocar. A gente também não pode esperar um ato divino superior para a gente começar a falar, divulgar, estimular uma cultura centrada no cliente. Então, eu já tive muitas oportunidades, experiências próprias minhas, onde eu consegui plantar uma semente de baixo para cima, consegui demonstrar em pequenos experimentos e momentos que CX é uma disciplina, que CX se paga, que CX, de fato, consegue transformar uma organização, e isso influenciou o C-Level, que retroalimentou toda a organização. Perfeito. Então, a gente, lógico, quando vem uma diretiva de cima, isso ajuda muito, né? Quando você tem um diretor, um VP, o próprio CEO definindo que aquilo é importante, diga-se passagem, hoje mais de 70% do C-Level hoje, CEOs, eles entendem a importância e é uma prioridade investir em experiência do cliente, mas quando não é, a gente tem sempre uma oportunidade de ser o influenciador, de ser aquela pessoa que vai plantar aquela semente, né? Então, tem hora que você fica, como diria minha amiga Kelly, você fica pregando no deserto. Sim. E é muito comum isso, você fica ali anos pregando no deserto, mas em alguns momentos você consegue, tem a capacidade de influenciar. Então, eu acho muito válido os dois caminhos, o bidirecional. Se você não tem um C-Level que levante essa bandeira ainda, influencie-o para que ele entenda a importância de CX e para que ele realmente transforme a organização. Se você tem, abrace ele, porque ele tem que ser abraçado. Ele é visionário, ele entende a importância do cliente. E muitas vezes a organização entende a importância do cliente, mas não trata aquilo como uma disciplina. Eu acho que aí tem um diferencial muito grande. Você entender a experiência do cliente enquanto, ok, o cliente é importante, mas uma transformação acontece quando você transforma aquilo numa disciplina, quando você mede, quando você demonstra o ROI, quando você vai realmente atrás de boas práticas e você consegue mostrar para a empresa que aquilo realmente é parte de uma transformação maior. Então, acho que é aí que a mágica acontece, é aí que as coisas realmente mostram o seu resultado. Maravilha. Não, adorei sua resposta, porque a gente lê tanto sobre orientação ao cliente, enfim, e normalmente a literatura diz que é um processo unidirecional e que você tem que começar lá pelo CEO. Mas adorei essa sua provocação. Até li um dos capítulos de um dos livros que você é coautor, que é a experiência de alguém lá do Tribanco, lá em Uberlândia, que ele fala exatamente isso. Nosso amigo Lucas, Exato, ele fala exatamente isso, que ele começou semeando essa história da orientação ao cliente no departamento dele, ele também tem uma paixão danada por isso, e ele foi gradativamente influenciando a diretoria e o presidente do banco, até o momento que o pessoal falou assim, olha, vamos mexer numa coisa fundamental, que é a minha próxima pergunta, que é a cultura. Como é que a gente realmente transforma a cultura da empresa para ela ser centrada no cliente? E esse é o grande desafio de qualquer projeto estratégico. Você pode ter as melhores plataformas, você pode ter as melhores pessoas, você pode ter o maior investimento que uma empresa pode fazer em CX, mas isso não é garantia de uma transformação. Quando a gente trabalha em empresas grandes, imagina aquele belo organograma cheio de caixinhas, cheio de departamentos. É um desafio você mobilizar a empresa, porque a experiência do cliente, a própria CXPA, que é a entidade que promove CX mundo afora, ela fala que CX é um esporte de equipe.
Então, você pode ter a melhor das boas intenções, o melhor dos orçamentos, mas você não vai transformar a experiência do cliente se o financeiro não estiver com você, se o marketing não estiver com você, se a operação não estiver junto com você, se a logística não estiver, ou seja, se o jurídico não estiver, é um trabalho em equipe. Porque a experiência do cliente, no fim das contas, é a percepção que o cliente tem quando ele interage com a sua empresa. E ele interage de milhares de formas. Ele entra no site, ele vai até uma loja, ele liga para o call center. Ou seja, a cada pequena interação, seja para emitir uma segunda via de um boleto, ou seja para consumir um produto, ou para agendar uma consulta, não importa. Cada pequena interação cumpre um papel muito grande. Então, você não transforma a cultura da empresa se todos não entenderem a sua responsabilidade. Então, é como se fosse um grande bolo e cada um tem uma fatia que é a sua responsabilidade. E aí é o desafio. Como é que se transforma a cultura de uma empresa? Qual que é a fórmula mágica? Não tem. Não tem. É uma construção, né, É Fernando? uma construção, e eu chamo muito a responsabilidade aí sim para a liderança, né? As pessoas são movidas pelo exemplo. E quando o gerente cobra e dá o exemplo, seja sobre qualquer assunto ou experiência do cliente, ali começa uma transformação. Às vezes é uma transformação muito departamental. Aí eu sou um gerente, eu falo muito, eu trabalhei muitos anos com tecnologia e era gerente de tecnologia. E um dos primeiros atos que eu fiz quando eu assumi uma área foi transformar a área de TI para experiência digital. Porque era essa mensagem que eu queria passar para o meu time. Nós entregamos experiência digital. A gente não está aqui para construir app, a gente não está aqui para construir site, a gente está aqui para entregar uma experiência digital. Então, a gente precisa se reinventar e repensar como a gente constrói software. E tem um... Desculpa te cortar, mas só vou pegar um ponto aqui, que esse negócio que você falou é super interessante. E eu lembro também de você ter comentado que tem que ter objetivo, né? Então, quando a gente repensa a experiência digital do seu cliente através de um produto ou serviço que você propõe, que você está entregando, é se perguntar se aquilo ali está aumentando realmente, por exemplo, o seu NPS. Né? Se uma nova feature, uma nova funcionalidade do seu produto, ou alguma coisa que você mexe no seu processo, se isso realmente está trazendo algum benefício para isso, alguma coisa que seja medida, né? E aí você consegue conectar isso com cultura. Se eu tenho uma cultura centrada no cliente, e eu sou líder de uma área, por exemplo, de desenvolvimento, o que é ser um líder de desenvolvimento centrado no cliente? É entender o meu papel e as minhas construções e o impacto que isso tem nas pessoas lá do outro lado, ou seja, quem consome o software. E você não consegue saber se você está melhorando ou piorando se você não medir, se você não entender. Quando eu falo medir, né, lembrando, a experiência do cliente é a percepção da interação. Aonde que está a percepção da interação? Não está numa base de dados, não está num papel mágico, não está numa ferramenta, está na cabeça do cliente. Você só sabe o que o cliente pensa sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu software, sobre seja o que for, se você pergunta para ele o que ele quer, o que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou. E a partir do momento que você pergunta, e se for uma pergunta sincera, porque não adianta você pedir um feedback, e depois de 6 meses você pede o feedback, e o retorno vai ser sempre o mesmo, enquanto você não fizer nada com aquele feedback que provoca uma mudança. Nada muda, né? Tudo muda. A gente vê que nos benchmarks que cada resposta que o cliente dá a uma pesquisa de satisfação, ele investe 5 minutos da vida dele. Então, se eu mando uma pesquisa de satisfação para o Léo e para a Lai, e eles se mobilizam para responder, você está doando 5 minutos da sua vida para aquela empresa. O mínimo que eu tenho que fazer, eu que recebi o feedback, é entender o que você pensa. Legal. Entender se isso conecta com o plano estratégico da minha empresa. Entender o que os outros clientes também estão dizendo. E aí começa o desafio da experiência em larga escala. E incorporar isso no meu dia a dia, a ponto de mudar o software ou mudar uma feature, porque um cliente está dizendo que aquilo não funciona, ou que aquilo não é legível. A partir do momento que você cruza essa ponte entre faça uma pesquisa, entenda o que o cliente e os clientes estão dizendo numa visão macro, incorporo aquilo no meu dia a dia, a ponto de aquilo mudar o meu orçamento, mudar o meu produto, mudar a forma como eu me relaciono, e consigo, de forma disciplinada, retroalimentar isso tudo,
é aí onde a experiência começa a ser transformada. Porque a gente vê, eu chamo muito de paralisia de métrica. Vamos medir o NPS? Vamos, fantástico. Temos o NPS, medimos o NPS, enviamos milhares de pesquisas, temos ótimas taxas de resposta, mas nada acontece depois daquilo. A empresa fica tão centrada na métrica que ela esquece para que ela existe. Para que existe o NPS? Para você entender a percepção do seu cliente e a lealdade dele. Você só muda a percepção do seu cliente, a lealdade dele, se você pegar aquele resultado e fazer alguma coisa com aquilo. E aí é onde a empresa, a cultura, voltando na sua pergunta da cultura, é aí onde a cultura exerce um papel fundamental. Se a empresa, se a organização não entender que aquele feedback ele é valioso, ele tem que ser entendido e incorporado no dia a dia, e aí existe porque você pensa, né? Quem está com tempo sobrando, quem tem tempo sobrando para ler os feedbacks do cliente, entender o impacto daquilo e retroalimentar toda a corporação. Se a empresa não entender que aquilo é importante, e muitas vezes não é o famoso urgente, mas é importantíssimo, então se não tiver alguém para influenciar a organização, somos uma empresa centrada no cliente, o cliente fala é importante e não existe nada mais importante do que isso, a cultura não se transforma. Você pode até pedir o feedback, mas nada acontece com aquilo. Então acho que aí está o grande pulo do gato, aí está o grande desafio das organizações cumprirem essa escala de entender o que o cliente pensa, entender de uma forma mais agrupada o que os seus clientes estão te dizendo e incorporar isso na rotina de cada departamento para que ele realmente se mobilize e evolua, para que o próximo feedback que você perguntar venha pelo menos alguma coisa diferente e assim você passa a ser uma empresa centrada no cliente. Legal. Eu tenho uma dúvida sobre NPS, Léo. Boa. E é uma dúvida que, assim, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo também têm a mesma dúvida. Qual é o tempo saudável para rodar uma pesquisa de NPS? A cada quanto tempo a gente pode fazer essa pesquisa? Porque às vezes o cliente pode ficar chateado com o volume de pesquisa também. O que você considera como saudável para uma pessoa responder uma pesquisa de NPS? A gente vai marcar uns 2 episódios. Já vamos agendar um próximo. Essa pergunta ela é ótima. E antes de falar do tempo, rapidinho, a gente traz NPS em 2 perspectivas, que a gente chama de NPS transacional e NPS relacional. Então, vou dar um exemplo. Uma coisa é, por exemplo, eu fui no Outback e eu almocei lá. Aquele almoço tem uma visão transacional. Se você faz uma pesquisa logo após o almoço e aquele almoço foi ruim, eu vou dar uma nota ruim. Não significa, entretanto, que a minha visão do restaurante ou da marca foi prejudicada. Então, o NPS transacional mede a percepção do cliente após uma transação. E ele tem um papel e um motivo de existir, e ele tem que ser conduzido, se ele for transacional, imediatamente após. Quanto menor o tempo, maior é a lembrança, mais provável é a capacidade de você ter uma resposta de qualidade. Agora, imagine o seguinte, eu sou um cliente do Outback, mas eu não vou lá há 3 meses. E se você me manda uma pesquisa hoje, apesar de eu não ter ido lá, eu vou ter uma visão da marca. Esse é o NPS relacional. E muitas empresas se perdem nesse universo de transacional e relacional. O transacional, ele tem a sua importância ali de, poxa, naquele momento não fui bem atendido por aquele garçom. Eu posso tomar uma ação no dia seguinte para que eu faça uma evolução ali do atendimento. Mas o relacional, que é aquele que você manda mais periodicamente, talvez a sua pergunta está muito ligada ao relacional, ele tem um tempo proposto que varia. Se é uma relação B2B ou B2C, isso muda muito o tempo. Agora, a verdadeira resposta para a sua pergunta, chegando nela, é a periodicidade e o espaçamento que você tem de enviar feedback deveria estar muito ligado à sua capacidade de evoluir ao longo do tempo. Porque a gente não viu que a pesquisa de satisfação tem a ver com você entender o feedback e evoluir? Sim. Se eu sou uma empresa muito ágil, eu recebo um feedback hoje, em 2 meses eu já consigo evoluir processos, ferramentas, fluxos. Provavelmente daqui pessoas também, pessoas, né? Essa aí é a chave. Se eu conseguir evoluir rápido, provavelmente se eu enviar uma segunda pesquisa daqui 2 meses, o cliente já vai perceber mudança. Ele já vai ter outro feedback para me dar. Agora, se a sua empresa não tem essa agilidade, e a gente sabe que não é assim, não é tão rápido, pedir um feedback a cada 3 meses
já é massivo, já é algo que sobrecarrega. Porque o cliente vai pensar, eu acabei de responder, na cabeça dele ele respondeu ontem, né? 33 meses. Eu acabei de responder que eu estou irritado com o tempo de atendimento. Passaram-se 3 meses e eu recebo uma segunda pesquisa. Aí começa a visão do cliente, a percepção. Primeiro, a minha primeira resposta eu não vi nenhum retorno. Logo, para que irei responder de novo? Segundo, com base na minha primeira resposta, eu não acho que o tempo de atendimento melhorou. Logo, não leram o meu feedback. Legal. Logo, o tempo da próxima pesquisa tem que levar em consideração toda essa dinâmica. Se a sua empresa se mobiliza em rituais anuais de orçamento, planejamento, investimento, projetos estratégicos, talvez você não tenha que fazer pergunta a cada 2, 3, 4, 5, 6 meses. A gente pega ali uma janela entre 6 meses é um período muito bom. Legal. 6 meses é um período muito bom. Falou uma coisa que eu não tinha pensado, ou seja, ao invés de ser positivo da gente estar ouvindo ele, a percepção dele pode ser, nada mudou, por que estão me perguntando Exato. de novo? E aí é onde nasce a famosa fadiga de pesquisa. As pessoas olham para um convite de pesquisa, não, lá vem de novo uma pesquisa que eu vou responder, que não vai resultar em nada, que eu não vou ter nenhum feedback de volta, que a gente chama de close the loop, que é a capacidade de, eu respondi uma pesquisa, eu deveria, no mínimo, receber um obrigado, uma resposta, algum retorno, para eu me sentir valorizado diante da resposta, diante da minha doação de 5 minutos para a sua empresa. Então, quando a empresa não faz o close the loop, é o primeiro indicativo que, no próximo ciclo de pesquisas, a taxa vai diminuir, e vai diminuir, e vai diminuir. E aí a empresa fica na paranoia. Eu preciso aumentar a minha taxa de resposta, eu preciso aumentar a minha taxa de resposta. E aí você entra num paradoxo que desfigura completamente a centralidade no cliente. A centralidade do cliente não é rodar pesquisa. E eu costumo dizer que muita gente roda pesquisa para ouvir o que já sabe que o cliente vai dizer. Você não precisa rodar pesquisa, aí eu estou entrando numa área polêmica. Você não precisa rodar pesquisas para escutar o que você já sabe que o cliente vai te dizer. O cliente está esperando de você transformação, não é número, não é pesquisa, não é e-mail. Então, é assim, para provocar mesmo, né? Porque sim, claro. É o que a gente vê. E aí volto para aquele termo, paralisia de métrica. A empresa fica tão centrada na métrica, tão centrada na taxa de resposta, tão centrada em mecanismos de envio, se é WhatsApp, se é SMS, se é e-mail, e ela esquece de fazer o mais importante, que é transformar a experiência do cliente, e você só transforma com ações com base no que você escutou. Antes de dar continuidade, eu tô com uma outra dúvida. Quando a gente roda uma pesquisa de NPS, a gente pergunta se você me indicaria, qual nota você me daria de 0 a 10. E aí um 8 para mim pode ser uma nota espetacular. E um 8 pro Léo pode ser assim, lá, não quero 8 não, lá, que isso, 8 para mim é muito ruim. Então tem essa diferença de percepção do que aquele número representa. E normalmente as empresas não contam para o cliente o que é o de 0 a 6, o que é o 7, 8, o que é o 9, 10. Eu tenho visto agora algumas empresas, algum software que a gente usa internamente, que coloca aquela carinha vermelha, amarelinha e carinha verde. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Existe uma metodologia que diz que pode, que não pode? A gente conta para o cliente, não conta para o cliente? Porque eu acho que isso pode mudar o resultado do NPS como um todo. Eu tenho muito essa dúvida. Muda. Essa é uma outra ótima pergunta. E a resposta não é amigável, no sentido de... a metodologia, né, que foi criada pelo Fred Reichheld, que é o criador do NPS, ela é fruto de muito estudo. Ou seja, mais de 50 perguntas foram analisadas e estudadas para chegar na pergunta do NPS. E a pergunta do NPS, ela invoca 2 lados, racional e emocional. Se eu falo, Lai, você indicaria determinada empresa para um amigo ou colega? Eu estou invocando o lado racional. Quando eu falo, você indicaria, você vai pensar, é boa, o atendimento é rápido, o preço é justo. Então você está no seu lado do cérebro racional. Mas quando você entra no lado para um amigo ou familiar, você indicaria para um amigo ou familiar, você está entrando no lado emocional. O Léo é meu amigo. Se eu indicar um negócio para ele e der ruim, eu me comprometi. Então, a pergunta ela é fruto de muito estudo e tem muita coisa por trás do NPS. Aí, entrando na escala. O Fred identificou que clientes que dão uma nota 9, 10... são aqueles clientes que estão apaixonados pela sua empresa.
são aqueles clientes que vão falar bem de você a qualquer custo, não importa onde ele esteja. Então, é um cliente que realmente ele advoga a seu favor, tanto é que a gente chama ele de promotor. No espectro oposto, o cliente que dá uma nota de 0 a 6, ele é um cliente que a gente chama de detrator. É o cliente que não perde a chance. Ele pode estar nas redes sociais, ele pode estar numa roda de amigos, ele vai sempre falar mal da sua empresa. Então, esses extremos refletem o extremismo da percepção do cliente. Ou eu estou falando mal de você, ou eu estou falando bem de você. O 7 e 8 não é uma zona de conforto, ao contrário do que muita empresa pensa. O 7 ou 8 não é uma nota boa. Ele é uma nota justa. O cliente está dizendo para você, eu comprei um produto ou serviço, você me entregou, está tudo bem. Você não encantou o cliente, mas também não desencantou. Então, o 7 e 8, que conceitualmente, numa escala, parece uma coisa fantástica, nossa nota é 8. Na verdade, o cliente está dizendo para você você me entregou o que eu paguei. Se aparecer alguém que entrega a mesma coisa pelo mesmo preço, provavelmente eu vou para lá. Então, a gente tem que mirar os nossos esforços, não é na nota, é em criar promotores. Por isso que o 7 e o 8, ele parece ser uma nota boa. E aí entra a famosa gamificação do NPS, que é algo que está sendo desconstruído no livro novo do Fred, que é o NPS 3.0. A gamificação diz o seguinte, e ela tem uma raiz. As empresas tiveram a ideia fantástica de vincular o NPS a bônus. Ou seja, a nota passa a determinar o salário de muita gente, a remuneração variável. Quando isso acontece, e o ser humano ele é muito esperto, ele pensa, peraí, 7 e 8 é uma nota que não vai me dar bônus ou vai dar um bônus menor. Então, o que ele quer do cliente? O 9 e o 10. A partir desse momento, você gamifica o jogo. Porque o que mais acontece? Eu consigo identificar claramente a empresa que vincula NPS com resultado. Porque você vai no balcão de atendimento, esses dias eu fui numa concessionária, e aí ele perguntou, você foi bem atendido? Eu falei, fui. Deu tudo certo? Tem alguma reclamação? Não. Então, eu vou te mandar uma pesquisa de satisfação. Olha a condicionante ali. E isso acontece, é a gamificação nos seus momentos mais sutis. Se eu tivesse, não, foi tudo bem, não deu muito certo. Se ele tivesse sentido que eu ia dar uma nota média, eu estava insatisfeito, talvez eu nem receberia a pesquisa. E aí ele bota a cereja do bolo. Então eu vou te mandar uma pesquisa de satisfação, se você puder dar um 9 ou 10... Isso Sem dúvida. A gente vê toda hora. Acontece muito. E aí isso se propaga em várias formas. Quando você vê uma escala colorida, vermelho, verde, que é bonitinho às vezes, mas a sua missão não é ensinar NPS para um cliente. A sua missão é fazer uma pergunta honesta. E você entender se ele te deu um 9 e 10 é porque ele está falando muito bem de você. E o 7 e 8 não. Então, é assim, eu sei que é uma resposta longa, mas legal. É porque existe todo um entendimento por trás das escalas, dos estudos, das pesquisas, e a gente não pode ser feliz com o 7 e 8. Não é uma nota ruim, mas não é uma nota boa. Então, a nossa missão é levar os 0 a 6 para frente, os 7 a 8 e encantá-los para que eles virem 9 e 10. E aí passem a ser promotores. Ô, Fernando, tem uma amarração sobre um monte de coisa que você falou agora que eu acho super interessante. Voltando um pouquinho na cultura. É por isso que é tão importante a gente aculturar a empresa, unificar todos os trabalhos dos times que vão ter algum relacionamento com o cliente para exigir a excelência. E eu gosto muito quando a gente fala de cultura, porque cultura ela pode ser uma armadilha também, né? A pessoa não entender exatamente o que é a cultura, o que eu faço para promover uma determinada cultura. E eu tento tratar como exemplos. Eu falo assim, vamos pensar em alguns exemplos excepcionais, mesmo que a gente nunca tenha ido à Disney. Quando a gente fala de Disney, a gente fala de excelência, não é? Na experiência, é uma super referência. Quando a gente fala da Apple, a gente fala de uma referência, mesmo que alguém nunca tenha ido a uma loja da Apple. Trazendo para e sem fazer propaganda, porque eu nem sou cliente do Nubank. Mas quando a gente fala no Brasil, o Nubank também é uma referência de excelência. Então eu falo, gente, nós temos que caminhar para isso. Pense numa marca que para você seja fantástica, que as experiências que você tenha com elas são fantásticas. É isso que a gente quer trazer para a experiência dos nossos clientes. Entender o que é cultura, onde a gente quer chegar. E um outro ponto que você mencionou antes,
é um jogo do time todo, né? Não basta que a pessoa de CS atenda bem o cliente, que a pessoa de operações entregue um produto fora da curva, que você dê voz ao cliente e promova o que você quiser. E aí a gente entra no próximo ponto, falar um pouquinho sobre essa jornada do cliente, que a jornada é formada de várias das percepções das várias interações e que a interação do cliente pode acontecer com vários departamentos da empresa. Então, todo mundo tem que ser pelo cliente, né? Tem que entender a sua responsabilidade, a fatia do bolo, né? Um exercício que é transformador, quem estiver nos ouvindo aí, tiver a oportunidade de fazer, se você colocar os departamentos da sua empresa em volta de uma mesa e falar assim, vamos desenhar a jornada de compra do produto. Você vai ter revelações surpreendentes. Primeira revelação que você vai ter é descobrir que ninguém conhece a jornada toda. E aí começam, é por isso? É por isso que aqui no final da garantia, quando o cliente pede para abrir, por exemplo, um pedido de garantia, esse problema acontece porque lá no início da jornada, esse processo não foi seguido. Então, você não tem... Isso é compreensível, né? A complexidade organizacional hoje das empresas não permite que uma pessoa só tenha uma visão 360 de ponta a ponta. Por isso que é uma construção em conjunto. O cliente vai lá, ele compra, depois vem o time financeiro, né? Tem a parte do pagamento, depois vem o time do atendimento, depois vem o time do suporte, depois tem a garantia. É uma grande construção coletiva. E só por isso você entende que construir uma jornada deveria ser um exercício coletivo. Só que na prática, o que acontece? É um pouco linha de produção. Olha, eu vou fazer a parte da venda. Você aí, depois do pós-venda, você se vira. E aí o cara do pós-venda vai passando para frente, vai passando para frente. Então vira uma coisa, vira uma jornada Frankenstein. Vira uma coisa que não tem sentido. Porque ninguém sentou coletivamente, todos os departamentos que ali tocam, e desenharam uma jornada, entenderam e desenharam. Então, é como se as peças foram se encaixando de uma forma descoordenada. E quem paga esse preço é o cliente que tenta navegar através dessa jornada. E essa jornada vai ficando mais complexa com as complexidades digitais. Porque você pode hoje iniciar uma jornada digital e a todo momento você pode fazer ali, atravessar a ponte e ir para o físico. E depois voltar para o digital. E indústria após indústria, essas jornadas estão se equalizando. Coisas que você só fazia no mundo físico. A pandemia, eu que dei uma passagem pela área de saúde, quando veio a telemedicina, a teleconsulta, peraí, como é que isso se encaixa dentro de um ecossistema inteiro? Isso até então só existia no mundo físico, você só conversava com o médico ali no mundo físico, e de repente abriu-se uma porta de você fazer uma consulta online. Por que isso não existia? A tecnologia já permitia isso há muitos anos. Não existia por regulamentações. Então, aos poucos, indústria por indústria, setor por setor, seja por regulamentações, seja por evoluções da tecnologia, seja por conectividade, igual a gente tem o 5G hoje, essas barreiras vão sendo derrubadas. E o que deveria ser uma coisa boa vira um grande Frankenstein, né? super poderoso, porque ninguém pensou como é que eu encaixo isso ali. Então, vai formando um quebra-cabeça com peças de tabuleiro diferentes e alguém tenta dar sentido para aquilo. Então, acho que a jornada ela é um exercício coletivo das pessoas se unirem e pensarem de ponta a ponta como a sua contribuição para o todo deve ser dada. E esse momento, que parece ser tão óbvio, é muito raro, porque as pessoas não têm tempo de pensar e desenhar uma jornada do cliente. Ainda mais quando ela transpõe físico e digital, aí vira uma coisa absurda. E aí a sua empresa vira uma grande máquina de gerar detratores. Porque eu enxergo, assim como eu enxergo a empresa, né? Toda empresa é uma caixa mágica, onde entram clientes e sai ou detrator, ou promotor, ou neutro. Não importa o que você faça, a sua empresa é uma caixa mágica que consome ali a entrada de clientes, que você batalha, né? Todos os custos, investimentos em marketing é para trazer clientes. E aí, quando ele passa nessa caixa mágica, alguns saem ali detratores e outros saem promotores. A sua capacidade de entregar uma boa experiência é criar uma caixa mágica que resulte em promotores, pessoas que falam bem porque passaram por uma jornada e ficaram encantadas
a cada momento, seja no atendimento telefônico, seja na entrada na loja, seja na hora de emitir um boleto, seja em qualquer momento da jornada. Então, esse é o grande desafio das empresas centradas no cliente. Maravilha, a fábrica de promotores, né? A fábrica, eu vou registrar esse nome. Você registra que esse eu nome vou é seu, sair viu? daqui hoje e vou registrar a fábrica de promotores. É isso aí, esse termo é seu. Aqui, eu adoro um exemplo, que eu adoro casos assim também, né? Eu acho que todo mundo está escutando, a gente se liga mais também quando a gente conta um case, né? Aham. E tem um case genial que eu já vi você contar algumas vezes, que é do Josh, né? Do Josh. Que é uma experiência lá do Hits, né? Do Hits. E do hotel. Conta pra gente um pouquinho, para as pessoas entenderem como é que essa Legal. história da cultura está disseminada e qualquer departamento de uma empresa percebe uma oportunidade e fala, agora eu vou ganhar uma estrelinha de ouro com o meu cliente. Legal. Eu conto muito essa nas aulas do MBA. A gente sabe que cada empresa tem, cada departamento tem a sua responsabilidade. Só que cada departamento, ele age diante de um ecossistema, de uma cultura. Ou seja, tem empresas que se você trabalha lá e faz uma coisa pelo cliente, isso vai ser criticado. E você pode mudar de empresa e ir para outra e fazer alguma coisa pelo cliente e falar, nossa, é fantástico. Então, a cultura é aquele ambiente que define o que você pode e o que você não pode fazer. E aí tem o famoso caso do Hits, do Josh, que conta a história de uma família que foi passar férias em um hotel. Pai, mãe e a criança. E todo mundo que tem filhos sabe que a criança não dorme sem a famosa naninha, aquele bichinho, né, que a criança fica ali, é um sonífero infantil. Eu não sei qual que é o segredo da naninha, mas quem tem criança sabe. A Lai tá rindo aí, não sei se ela já se conectou, mas... e aí a história conta que a família foi para um hotel e foram embora, né? Tiveram uma hospedagem ali super legal, foram embora e esqueceram justamente o bichinho, a naninha. E a criança entrou em desespero, mas ainda entrou a mãe, né? Fomos embora e esquecemos o objeto mais precioso que você não consegue recomprar, você não consegue ter outro, você não consegue repor, é o bichinho ali de estimação, é a naninha. E aí a mãe desesperada, liga pro hotel, insana, procurando a naninha. Só que antes disso, ela conta uma história para a criança. Ela falou pro filho, olha, filho, o Josh estava muito estressado. A gente foi para lá, ele estava cansado, ele resolveu ficar mais dias no hotel para descansar de férias. O menino olhou para aquilo e falou assim, bom, o Josh merece também férias. Então, razoável a explicação. É razoável essa explicação, é justa, desde que ele volte para casa. Então a mãe contou essa história. A criança ligou lá para o hotel desesperada. E aí o hotel simpatizou com o problema. Revirou o hotel, achou o Josh. E despachou o Josh numa caixinha lá de FedEx para a mãe. 2 dias depois, o Josh estava em casa. A mãe abre a caixa e tem dentro da caixa o Josh com um álbum de fotos. O hotel fez um book das férias do Josh sozinho pelo hotel. Que legal. Então, o Josh estava na piscina, o Josh... Depois coloca as fotos, se tiver como. O Josh estava na piscina, o Josh foi no zoológico, o Josh curtiu o hotel, estava lá na sauna, estava lá fazendo massagem. E aí, a mãe, toda orgulhosa, virou pro filho e falou, olha, o Josh voltou e trouxe as fotos das férias dele para mostrar para você que ele estava de férias. Então, o hotel comprou... Primeiro que achou o bichinho e despachou. Por si só, já era uma coisa fantástica. Uhum. E, além disso, comprou a ideia e despachou um álbum de fotos. Então, esse exemplo simples é o que move o cliente do 7 e 8 para o 9 e 10 numa pesquisa NPS. Então, não foi só um ato de bondade aleatório. Foi o entendimento de que, naquele momento, aquele cliente estava sendo encantado e que certamente ele não estava recebendo só pelo que ele pagou, mas ele estava tendo uma visão, uma percepção extraordinária. E esses e milhares de outros casos viram propaganda gratuita. Esse é o melhor marketing que existe, quando você encanta um cliente, que é o 9 e o 10, e ele, de forma honesta, espontânea, começa a falar para as pessoas. Não tem campanha de marketing que chegue aonde essa mãe chega. E quando ela for viajar de novo, não tenha dúvida de que ela vai voltar para um hotel dessa rede. Então, esse tipo de história é muito comum e as empresas que entendem isso começam, de fato,
a criar experiências memoráveis, mesmo nos problemas. E aí, quando eu escutei essa história, eu fui atrás dos valores da rede de hotéis. E você conecta essa iniciativa com vários valores que estão lá. Ou seja, está declarado nos valores, é cultivado e estimulado dentro da empresa. Ou seja, a cultura, de fato, vive aqueles valores, porque não basta escrever. E, de fato, você vê várias manifestações ao longo da jornada das pessoas, onde elas atuam e empoderam as pessoas para... Imagine você numa situação dessa. Vamos para uma reunião de diretoria para permitir autorização para despachar o bichinho com um álbum de fotos. Não funciona. O funcionário que está na ponta tem que ter autonomia, liberdade de tomar ações que vão encantar o cliente. Aí a empresa vira uma fábrica de promotores. Isso aí. Você já está puxando o slogan, a gente vai completando aqui, né, Lai? É isso aí. Ô, Fernando, um outro aspecto interessante é como medir isso, né? Porque especialmente em empresas que têm milhares de clientes e tal, e tem alguns canais para os clientes se relacionar com a empresa, é importante de alguma forma capturar, que é exatamente aquela experiência digital que você comenta, enfim, que é até uma das suas especialidades e tal. Como é que a empresa faz para conseguir capturar, né, essas interações todas que acontecem pelos diversos canais, mensurar esse negócio e transformar esse negócio também em ações, né? Porque você tem que ir corrigindo o rumo, que é como você fala, tem que rodar o PDCA o tempo todo. É um grande PDCA. E aí entra o desafio, primeiro, da escala, dos volumes de informações que se geram. Porque você conseguir medir, captar essas informações numa escala pequena, é tranquilo. Mas pega uma telecom, pega um banco com milhões de clientes usando atendimento telefônico, usando o app, usando o portal, indo nas agências, usando o ATM. Esse momento, você só consegue entregar experiências se você tiver a capacidade, e aí não tem como fugir do primeiro papel da tecnologia, de abraçar esses volumes de dados, aí a gente está falando de analytics, e conseguir dar sentido. Porque hoje você tem ferramentas que te dão, por exemplo, uma visão em tempo real da jornada do cliente. Quantos clientes que ligaram para o teleatendimento ou que abriram o app e depois de 48 horas apareceram dentro de uma agência? Não é uma coisa fácil de você entender e medir. Ainda mais em tempo real, porque é um alvo em movimento. Então você entra com um poder de computação, e graças a Deus isso hoje é mais vasto e disponível, há uns anos atrás não era, para você captar todos esses sinais em tempo real. Aí eu estou falando de integrações, sistemas. Imagine uma grande base de dados onde todos os analytics de apps, de sistemas de agência, de call center, tudo congrega num lugar só e você consegue, em tempo real, processar e entender essas jornadas de forma viva. E aí você começa, e daí disso nascem perguntas. Peraí, porque toda vez que alguém tenta fazer um reset de senha pelo app, em 24 horas depois essa pessoa entra dentro de uma agência. Olha que fantástico esse tipo de coisa. Uhum. Então, peraí, tem alguma coisa aí. Então, começa o poder computacional te dar insights com base em grandes volumes de dados. Isso são coisas que só as grandes empresas começaram a entender e fazer, porque é complexo, né? Então, acho que o papel da tecnologia começa por aí, e isso se conecta muito com a ideia da jornada. Aquele exercício de sentar numa mesa com pessoas e desenhar uma jornada fica muito mais rico quando você tem esse tipo de subsídio, de entender o que os clientes estão te dizendo. Porque aí a gente também divide um pouco, né? Existem coisas que o cliente te diz de forma empírica. Você não precisa rodar uma pesquisa para saber se ele entrou no app. Uhum. Você não precisa rodar uma pesquisa para saber se ele foi até uma agência e usou um ATM em tal lugar. Então, tem coisas que você consegue coletar e são muito ricas, né? Hoje, a gente tem tecnologias que você liga para o call center, isso é muito mais acessível hoje, que transcreve o áudio em texto, e em cima do texto da ligação, eu sei se ele está reclamando, se ele está falando de qual tema, e você consegue também, em tempo real, imagina milhões de ligações sendo transcritas e gerando insights para todos os departamentos da sua empresa. Isso é fantástico. Já vai fazendo uma distribuição ali automática, transformador, né? Exatamente. Eu trabalhei muito tempo na Medalha. A Medalha chama isso de democratização do feedback, que é você ter a capacidade de coletar esses insights, espontâneos ou não, pesquisas ou dados mesmo,
e dar sentido a essa grande massa de dados e distribuir para as pessoas que têm capacidade de transformar a vida do cliente. Então, se eu sou gerente de uma agência, eu posso receber insights, e eu devo receber insights em tempo real, porque também não adianta, daqui 3 meses chega um relatório para mim de coisas que aconteceram 2 meses atrás. Isso não te dá a capacidade de transformar uma empresa. Então, o timing das informações é importante e a contextualização mais importante ainda. Se eu sou gerente de uma agência, não me interessa, entre aspas, o que acontece no app, porque eu não tenho essa capacidade de transformar o app, eu tenho capacidade de transformar a minha agência. E aí você olha para um banco com 4.000 agências, não dá mais hoje em dia para você fazer aquela medida, um peso e uma medida. Todas as 4.000 agências do meu banco devem fazer essa iniciativa. Peraí, você tem uma que é péssima nesse assunto, mas você tem uma que já é referência. Você está desmotivando toda uma cadeia. Então, aí entra a personalização de você entender, através de dados, o que cada um tem que fazer em cada momento. Ou seja, você democratiza o feedback e você coloca ele na mão de quem realmente tem condições de tomar as ações que vão transformar. Isso também é cultura, mas muito empoderada pela tecnologia. Perfeito, Fernando. Bom, a gente percebe claramente que isso é um assunto que praticamente não tem fim. Né? Se a gente tivesse aqui um dia, nós discutiríamos sobre vários outros aspectos. E eu prometo a vocês que viram esse nosso primeiro podcast sobre orientação a cliente, sobre sucesso de cliente, sobre experiência do cliente, que nós vamos promover outros, seguindo com uma trilha contínua de assuntos correlatos. Né? Eu quero te agradecer demais, Fernando, pela participação hoje. A gente absorveu aqui diversos conhecimentos super legais que você trouxe. E eu tenho uma frase do Fernando para terminar, que eu vou roubar dele. Por favor. Que ele sempre diz que a estrada entre o ordinário e o extraordinário é pavimentada por ações centradas no cliente. Legal. Muito bom. Eu acredito muito nessa frase. E a palavra ações, ela é a central. Né? Você só consegue transformar a experiência do cliente se você entende o que ele está dizendo ou se você toma ações. É a coisa mais elementar e básica do planeta, mas é muito difícil de ser feito, porque o cliente ele é um alvo em movimento. E cada cliente é único, né? Então, acho que essa mensagem aí para encerrar é perfeita. Fico muito feliz, agradeço, né? Estamos aqui em Belo Horizonte hoje, mas para o mundo, de estar aqui perto de vocês, de conseguir fazer esse evento presencial, né? E digital ao mesmo tempo. Mas fico aí muito agradecido. Quem quiser me acompanhar, eu sou mono rede social, então eu estou somente no LinkedIn, depois coloco os links aí na descrição, se puder, para o time me conectar. Então, fico aí feliz de participar, muito agradecido e se convidar eu volto. Com certeza. Terão outras, né? Com certeza, né, Lai? Muitos, legal. Né, Léo? Com certeza. Bom, antes da gente encerrar, tem a surpresa no final do Talks. Opa! A surpresa é o seguinte. Eu vou falar para vocês 2 palavras e para cada uma dessas palavras, vocês precisam dizer uma palavra que remeta àquela palavra. Então, se eu falasse Laiane, eu ia falar Grupo Educa, jurídico. Então, a gente faz isso no final de todos os talks. Tem gente que quase me mata no final do talks, Léo. Eu vou te matar. Então, vamos começar com o nosso convidado, que é o Fernando. Vamos lá. CS. CS, ações. Fernando. CS. Léo, vamos lá. CS também. Crescimento. Leonardo Hermito. Relacionamento. Muito bom. Gente, chegou ao fim. Quase 1 hora de bate-papo. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Léo. Sou super fã do Léo. Falei no início, tem que encerrar falando de novo. É uma super referência para mim. É recíproco, viu, Lai? E obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês, de verdade, viu? E a gente vai marcar o próximo, com certeza. Legal. Com certeza, tamo junto, né, Fernando? Obrigado aí. Aqui ou em qualquer outro lugar. Se em precisar ir para outras praças, nós vamos também, né, Fernando? Vamos juntos. Bom, a gente encerra o nosso bate-papo por aqui. Eu tenho certeza que foi uma super aula para você que está assistindo. A gente volta no nosso próximo episódio. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais.